Então, acho que deu tempo de todos entrarem na sala, se acomodarem. E vamos começar aí mais um momento da Vela Jovem do ICSA. Hoje, a palestra, quem tem a honra aqui de estar participando dessa palestra é o Martin Lowe. Martin Lowe é um velejador do ICSA de 24 anos. Ele foi campeão brasileiro de Optimist, campeão mundial da juventude, né? Isso em 2010 e 2011. E ele vai falar um pouco dessa sua, entre outras conquistas que ele teve, né? Participações em outros campeonatos. Então, a ideia hoje é ele comentar um pouco sobre a sua trajetória na vela, como ele se preparou para esse campeonato, como foi a evolução dele desde o Optimist, né, até as classes da juventude. Então, ele vai a gente vai ter a honra de conhecer a história dele. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Martin, por ter aceito o convite aí de falar um pouco da sua história aí para os velejadores, né? Acho que principalmente para os velejadores aí da vela jovem, de maneira geral, é muito importante conhecer a história, né? E a sua trajetória aí. Eu mesmo não conheço, né, a sua história, a sua trajetória, então para mim vai ser muito interessante também. Então vou passar a palavra agora para o Martin vai estar acompanhando, então, a partir desse momento. Obrigado, Martin. Boa noite. Valeu, obrigado, Bonis. Eu que agradeço a você e o Michael de terem me convidado aí. Eu acho que muito bacana poder passar um pouco da experiência para o pessoal mais jovem e que tem uma caminhada longa pela frente, né? Eu acho que vendo o exemplo, às vezes fica mais fácil uma trajetória, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui e que nem o Bonis falou, é interessante quem for tendo alguma dúvida, curiosidade, pergunta, vai botando no chat que a gente interrompe mesmo e vai fazendo uma dinâmica mais assim para a gente ir conversando durante a apresentação, né? Sem deixar tudo para o final. Eu acho que a maioria do pessoal que está aí deve me conhecer, já deve ter me visto no clube, em algum campeonato ou na água. Tenho 24 anos, né? Sempre fui sócio do Yacht Santo Amaro. Esse mapa aí mostra bastante como eu estava sempre próximo da represa e próximo do ICSA, né? Minha casa é esse círculozinho vermelho aqui do lado esquerdo, onde eu morava até 6 anos atrás, e o ICSA está do outro lado da represa, né? Então, sempre foi meu quintal de casa, a represa, né? Isso ajudou muito na minha trajetória como um todo, né? Sempre estava na água, sempre era fácil o acesso, né? Era fácil toda a logística, mesmo quando era bem jovem, então acabava me divertindo muito, mesmo que sozinho, às vezes treinando durante a semana. E daí, enfim, meu gosto pela vela veio do meu pai, né? Principalmente, ele já era do esporte, ele chamava de Hobbycat 16 desde jovem, de prancha. E ele me apresentou para o esporte quando eu era bem novo, por volta dos 8, 9 anos. Como qualquer um, no começo eu não gostei nada de velejar, eu tinha medo, bastante medo. Tanto que eu cheguei a parar 1 ano, praticamente, eu fiz a escolinha de vela lá no Paulista. Daí eu parei 1 ano, tive medo, tive um capote, embiquei, quase me afoguei, enfim, aquele drama de criança toda. E daí parei 1 ano, voltei com 10 anos de idade, daí já comecei a fazer uns amigos, umas amizades mais legais, acabava indo velejar pelas amizades e fui pegando gosto, né? Fui pegando gosto pelo negócio, tinha facilidade de morar na frente da represa, então estava sempre lá, né? Às vezes quando não tinha nada para fazer depois da aula, meu pai falava, vai lá velejar, menino, não tem nada para fazer. Aí era coisa que sobrava, né? Na época ainda não tinha internet tão estabilizada que nem hoje, celular, essas coisas, então é o que sobrava para fazer mesmo, né? Daí fui pegando gosto e meu primeiro campeonato brasileiro foi esse daqui de Foz do Iguaçu, em 2008, que eu usava esse óculosinho aqui
que meu pai chamava de Fly Boys, que parecia uma abelhinha, né? Feio pra caramba, mas é o que tinha, por causa da miopia, né? Precisava enxergar tudo. E esse campeonato foi o meu primeiro campeonato brasileiro, que surpreendentemente eu tive um resultado muito acima do que eu esperava, né? Por ser meu primeiro brasileiro. Eu acabei em 63, fiquei muito feliz, né? E a partir desse momento que eu falei, poxa, e bem é legal, né? Teve umas regatas que eu cheguei entre os cinco, né? Então foi um campeonato assim que eu percebi que era bacana competir, né? Que quando você chegava na frente era legal, né? Então peguei mais gosto ainda e a partir daí foi meio que natural, né? Sem muitos empecilhos de medo, de receio, enfim, de qualquer entrave para participar de campeonato e de velejar em geral, né? Daí, um ano depois, em Niterói, já melhorou a situação porque eu troquei o óculos, botei um óculos mais bonito, né? Mais estiloso. Já estava bem mais treinado, tinha participado de algumas clínicas com o pessoal que era bom, né? Que na época tinha ganhado brasileiro, Carlos Mazaferro, Cláudia Mazaferro, que treinavam com o Xande na época. E então, de 2008 para 2009, eu consegui evoluir bastante tecnicamente, assim, foi um ano bem bacana. E daí eu cheguei em Niterói, acabei em 19º brasileiro, classificando para o norte-americano depois. E daí já consegui me colocar super bem lá entre os melhores, né? Fui convidado, logicamente, quando você vai tendo os resultados melhores, você vai sendo convidado para participar de uns treinos com pessoal bom, para participar de clínica, e isso foi bem bacana. E daí depois de 2009 para 2010, né, que foi assim, esse período de um ano entre esse Brasileiro de Niterói e de Salvador, foi um ano que poxa, eu realmente senti pela primeira vez aquela faísca, né, de competição, de querer ganhar, né, de realmente ter o sangue e falar, não, o ano que vem não quero chegar em 19º, né, eu quero ganhar, eu quero ir bem, eu quero classificar para o Mundial, enfim, diversas metas aí que estavam em jogo, né. Daí eu treinei, assim, bastante, eu continuava morando lá na represa, né, treinava sempre durante a semana, ou sozinho ou com o Gabriel Melcher, que vocês devem conhecer o técnico, ele foi um grande parceiro aí nessa conquista e junto com, às vezes, alguns velejadores também, o Nick Garcia, que estava sempre junto, e era nessa pegada. Daí alguns meses, uns 6 meses antes, eu comecei a treinar com o Beto Paradeza, lá do Sul também. A gente fez uma equipe de treinos aí, e para chegar com foco total nesse campeonato de Salvador, né? E, pô, participei de todos os campeonatos do ano possíveis, tanto os lá de Buenos Aires, quanto aqui Norte, Nordeste, Sul Brasileiro, Centro Brasileiro, Sudeste, enfim, Paulista, Carioca. Foi realmente um empenho grande e que chegou no campeonato em dezembro, né? Começo de janeiro, na verdade, de 2010. É uma sensação muito esquisita, né? Porque você passou o ano inteiro pensando nisso, né? Se dedicando bastante. E só um parênteses, na época estava na escola, obviamente, né? Só que os pais não ouçam, né? Mas era segundo plano total dentro da minha cabeça, né? Eu passava nas matérias, enfim, estudava o quanto precisava, né? Mas, pô, atividade extracurricular, essas coisas, além de não dar tempo, né, não era o que a cabeça estava pensando, então não tem como enganar sua própria mente. E daí chegou no campeonato eu me sentia assim super preparado, né, lógico que antes do campeonato você tá com aquele frio na barriga, né, você nunca acha que é a pessoa que vai ganhar,
sabe? Porque, pô, tem outros tantos que estão no mesmo nível e estão, assim, com a mesma mentalidade também, né? Então, era um desafio de qualquer maneira, né? Mas a intenção era ir para ganhar e era ir para classificar para o Mundial. Então, começou o campeonato, eu já comecei o campeonato bem, confiante, e acabou sendo algo bem natural, assim, é o resultado de um projeto aí de um ano que deu certo, né? Foi uma conquista, até agora que eu estou olhando essa foto que eu percebi que eu tô com o rosto virado para a taça, aí, foi uma coisa que foi sem querer que eu montei, foi engraçado, enfim. Daí depois de 2010, desse campeonato, eu estava classificado, depois corri a seletiva e classifiquei para o Mundial também, né? Eu fiquei em primeiro na seletiva. Mas daí já começou aquela época, eu tinha 13 anos de idade só ainda, né? Mas eu já era bem grande, já tinha 56, 57 quilos quando eu vim brasileiro. E, e daí o Mundial era só no final do ano, né, de 2010. Então, já comecei a ter dificuldade em campeonato, por exemplo, Campeonato Paulista aqui na Represa, os campeonatos bem mais simples, assim, eu não conseguia ter os resultados que eu tinha antes, por conta do peso, assim, acabava ficando também meio... Acho que um pessoal aí, talvez os mais velhos da Optimist, os que já saíram também, devem ter passado por essa situação, né, que você tem um nível maior do que os outros, só que a parte física acaba não contribuindo, né, ou seja, acaba baixando um pouco a moral, acaba abaixando um pouco a confiança, né. E esse ano de 2010 inteiro, até o Mundial, eu tive bastante dificuldade nesse sentido, né? Eu comecei a ter uns resultados um pouco piores nos campeonatos nacionais e acabei indo para o Mundial com uma mentalidade completamente diferente do que eu cheguei nesse campeonato em Salvador, por exemplo, né? Eu cheguei lá com uma confiança bem baixa, bem defasada, digamos, por ser o campeonato era na Malásia lá, bem fraco pra caramba. E daí, assim, quando você vai começando a entender a sua cabeça, né, sua dinâmica, hoje em dia eu consigo reconhecer qual foi a diferença de mindset que eu entrei no Brasileiro de Salvador e no Mundial da Malásia, né, que eu acabei ficando em 85, que obviamente era um resultado que eu esperava ser melhor, né? Mas enfim, daí acabou esse campeonato, já dei aquela pulada fora do barco, né? Voltando no Mundial, já consegui vender meu AP e já fui para a próxima. Mas, enfim, o gosto de velejar nunca passou, né? Era só um pouco de raiva do Optimist naquela época, nesse final de carreira aí. Mas, pô, sabia que logo ia para a próxima classe, né? Daí, esse daqui foi um pouco... Foi o primeiro Mundial da Juventude que eu classifiquei em 2011, né? Eu velejei com o Kim Vidal, que é lá de Salvador. A gente formou uma parceria porque ele velejava de Hobbycat lá em Salvador, eu velejei bastante aqui com meu pai, corremos vários campeonatos brasileiros, enfim. A gente estava sempre se encontrando aí em campeonatos, né? Além do Optimist, do Hobbycat também. E daí a gente resolveu formar essa parceria, ainda quando eu estava no AP, a gente deu uns velejos, mas no começo de 2011 a gente fez essa parceria aí, treinou bastante de Hobbycat aqui no Brasil, né? A gente não tinha o barco que era do Mundial da Juventude da época, né? Que era esse SL16, que está na foto. Então a gente treinou da maneira que deu aqui e foi para lá, né? Sabendo que, pô, a gente sabia velejar, tinha um nível bom, os dois sabiam velejar bastante de catamarã, enfim. Mas, assim, a expectativa foi completamente zero. Assim, não tinha expectativa de ganhar, de chegar entre os cinco, de chegar... Expectativa de nada, era de participar do campeonato, né? Nunca... Segundo campeonato, assim, grande que eu tinha ido, além do Mundial de Optimist, né? Então, era tudo muito novo. Para os que já participaram do Mundial da Juventude, a gente chega lá um dia antes, ou 2 dias antes, é o tempo de arrumar o barco e dar um dia de treino de velejo.
E, enfim, a gente chegou lá, nunca tinha visto barco, nunca tinha subido no barco, né? Que tinha balão, enfim, nunca tinha velejado com balão direito na vida. E, pô, chegamos lá e, assim, dia após dia a gente foi se surpreendendo com os resultados, né? Era um negócio, assim, que você ia dormir, você parecia que estava num sonho, sabe? Não acreditava o que estava acontecendo, né? Mas com o passar dos dias do campeonato foi muito interessante, que passou de ser isso daí passou de ser algo que parecia um sonho e parecia ser algo concreto, né? Ou seja, no dia seguinte você chegava lá no clube e você falava, pô, eu sou o cara que tô melhor aqui, pô, eu sou... E daí todo mundo começa a olhar, né, querer entender o que é que os brasileiros estavam fazendo, enfim. E, e isso daí, assim, dia após dia a gente foi ganhando confiança e deixou de ser um sonho e no final se tornou uma realidade, assim, bem concreta, né, de, sei lá, conseguimos ganhar aí acho que eram 30 barcos ou 25 que estavam disputando 25 países. A gente conseguiu ganhar com resultados super bons e, enfim, foi uma surpresa assim para a gente, mas deu para perceber que a gente tinha um nível bom, né? Que a gente podia, na época o técnico que foi com a gente era o Baby, acho que muitos de vocês conhecem também, o Bernardo, que foi uma chave assim completa que completou a nossa vitória, porque o cara é genial de toda essa parte de regulagem de barco, de toque de barco, enfim, ele é um técnico muito bom, tanto de catamarã quanto das outras classes. E ele, pô, assim, deixou a gente com um barco super rápido, ajudou a gente em toda a parte de regulagem, conseguiu entender o barco em 1, 2 dias lá, como é que ele funcionava, o que precisava, enfim. Foi um trabalho em equipe surpreendente, assim, que até hoje a gente dá risada disso daí, né, e comemora junto. Enfim, daí é interessante, né? Você começou a carreira com uma medalha de ouro aí no Mundial da Juventude, e daí eu tinha 14 anos, né, na época, né? E daí você vai pro ano seguinte, consigo classificar também na Copa da Juventude. Martim, Oi, você foi muito jovem, né, para esse primeiro mundial, né? foi. Tinha recém saído do Optimist, né? Tava com E você estava no peso, estava abaixo, acima, como é que estava? a gente era uma dupla leve, esqueci de mencionar, a gente era uma dupla leve, né? Tanto eu quanto o Kim, dois garotos recém-saídos do Optimist. E foi uma condição super boa pra gente lá, né? Dos 8 dias de regata, tiveram 7 de vento fraco, né? Vento médio fraco. Ou seja, a gente tinha uma vantagem boa do peso, o nosso barco era rápido, né? Então, que nem o Baby sempre falava, né? Era só fazer o feijão com arroz, ou seja, largar bem, focar e fazer uma regata limpa, né? O que, o que está escrito no livro, né? Só que às vezes não é tão fácil de fazer, só que a gente Agora, conseguiu. agora, velejada com balão, até o ângulo de popa é diferente. Vocês conseguiram se adaptar rápido em relação a isso? Então, o Hobbycat em si, que não tem balão, ele tem uma velejada relativamente parecida com um barco de balão, né? É, você veleja às vezes no vento aparente, né? Você se arriba quando entra rajado, enfim. Foi questão, foi questão de se acostumar durante o campeonato mesmo, né? Assim, nós dois já tínhamos uma noção boa de vela em geral, tínhamos tido bastante experiência no Optimist, bastante experiência no Hobbycat, então, assim, foi uma novidade, mas não foi uma completa surpresa, né? Então, a gente se virou nesse ponto, né? E, enfim, daí no seguinte, a gente classificou para Irlanda, né? Que foi o próximo Mundial da Juventude seguinte. As Copas da Juventude aqui no Brasil, tanto nesse ano de 2011 quanto 2012, eram poucos barcos que tinham de catamarã, né? Era geralmente 3 ou 5 barcos, e a gente era o que estava mais ativo, né? Mais treinado, então conseguia, assim, velejar com mais facilidade do que os outros, né? E desse segundo Mundial da Juventude, chegamos, lógico, como
os favoritos, né? Todo mundo sabia que a gente tinha ganhado no ano passado. E isso daí, opa, ninguém de ferro, né? Pegou um pouquinho aí o Kim, a gente, enfim, tanto nos treinos quanto no campeonato mundial aberto que a gente correu um mês antes, sentia isso, né? Tinha algumas dificuldades em alguns momentos, enfim, mas continuava velejando bem. A gente foi terceiro nesse mundial aberto, que foi antes do Mundial da Juventude, e chegou no Mundial da Juventude, assim, sentindo uma certa pressão, né? Que às vezes pegava mais forte, às vezes não. Mas fomos tranquilos para o campeonato, tivemos alguns problemas durante o campeonato, enfim, com material, mas o que pegou bastante, começamos o campeonato meio mal, tivemos que ir recuperando conforme passou os dias. Era uma raia bem rondada lá, né, diferentemente lá da Croácia, então tinha mais opção para todos, a raia era bem aberta, a vento vinha de terra, era forte, rajado. E, enfim, daí da metade para o final do campeonato fomos recuperando bem e acabamos em terceiro, que foi um resultado também muito bom, ficamos felizes com o resultado, não é porque não ganhamos que ficamos decepcionados, enfim, tem que comemorar, né, porque além do campeonato em si, esses campeonatos, eles são, assim, é um evento, né, é uma diversão, é um lugar de você conhecer amigos de outros países, de você conviver, sei lá, 2 semanas com um time do Brasil, né, com uma equipe oficial, que você dorme junto, você toma café junto, almoça junto, sabe? Tem reunião todo dia junto, enfim. É uma experiência por completo, né? Então, nesses Mundiais da Juventude não é só o resultado que constrói o campeonato, né? É todo o ambiente, né? Daí acabou esse Mundial, eu tive, assim, umas mudanças de ideias, né? Eu tava, não tava, tava, não tava gostando muito de velejar em barco de dupla, tava querendo velejar sozinho, enfim, tinha facilidade de treinar na represa de barco individual, né? Eu morava lá na frente, queria aproveitar mais isso, porque no catamarã eu não conseguia. E daí eu avisei o Kim, né, o meu primeiro, falando que queria fazer essa troca, queria velejar de laser, por diversos motivos. Um deles é essa parte de treino, enfim, de querer buscar algo novo. E daí eu fiz essa transição. Meu pai me apoiou super também. Enfim, nem falo do apoio do meu pai, vou falar no final, mas em todo momento ele estava me apoiando, né, qualquer decisão que fosse. Mas daí fiz essa transição, treinei bastante, tive vários técnicos aí que me ajudaram, né? Que é um negócio que eu vou falar no final também, do apoio técnico, que treinei com o Fábio Pilar, com o Bruno de Bernardi, fui um dos principais técnicos aí de laser. Fui bastante lá para a região deles também, que era onde tinha a flotilha, né? Onde estava o pessoal treinando. Só que daí sempre tinha uma sombra comigo no laser, né? Que tem até hoje, que era a questão do biotipo do peso, né? Eu sempre fui leve, então era uma sombra que me acompanhou um tempo aí. Mas enfim, cheguei lá em 2013, consegui classificar na Copa da Juventude de Niterói, que era o primeiro desafio, na verdade, né? Que o nível era maior, tinha mais gente na classe aqui no Brasil e, o nível era bom, né? Tinha um pessoal do Sul que era super bom, aqui de São Paulo também, de Floripa. Daí a Copa da Juventude foi em Niterói, no Charitas. Fiz um campeonato super bom, né? Lá em Niterói tem aquela questão do vento fundado, tudo. Eu estava bem treinado aqui na represa, então consegui desempenhar bem e classifiquei lá para o Chipre, né? Mas daí, mas daí eu conheci um mundo completamente diferente do Mundial da Juventude, né? Porque no catamarã você corria contra 20 barcos, 25 no máximo. Daí cheguei no laser com 60 países, né? 60 velejadores na raia e um nível super alto. Daí o Chipre era um lugar que ventava ainda, né? Cheguei lá, assim, com uma certa expectativa, né? Eu tinha treinado bastante, queria ir no campeonato, mas
não daria para querer ter umas super grandes expectativas também, né? Mas cheguei lá e senti muita dificuldade no vento forte, né? Enfim, largada, em tudo. E acabei em 28 o campeonato, né? Foi um resultado que na época não fiquei muito contente, mas um resultado bacana pelo aquilo que eu falei de novo, né? Pelo campeonato em si. E, mas enfim, acabou esse campeonato, daí eu tive aquela sensação mesma que eu tive entre 2009 e 2010, sabe? Que, que você foi pro campeonato, assim, não teve um resultado ideal, e você sabe que ano que vem tem mais uma oportunidade, né? Que essa seria a minha última, no caso. E daí foi quando eu realmente dediquei esse ano de 2014, né? Entre 2013 e 2014. Eu me dediquei praticamente integral à vela, né? Eu acabei a escola no final de 2013, em dezembro, né? E daí eu não acabei não optando por eu fiz os vestibulares todos, né? Com todo mundo, mas optei por não entrar na faculdade no começo de 2014 e tocar assim bem profissionalmente, né? Na época a vela, né? Eu fiz cursinho em paralelo para manter a cabeça ativa, né? E fui com tudo aí. Passei muitos meses lá em Florianópolis treinando. Lá na época era a flotilha maior que tinha de laser, né? O pessoal jovem treinava todo mundo lá. Junto com o técnico Bruno, né? O Bruno de Bernardi. Enfim, daí corri alguns campeonatos antes, né? Eu corri o europeu um mês antes do Mundial da Juventude, em junho. Tive um resultado super bom também, foi sétimo. Enfim, então deu para perceber que os treinos tinham sido efetivos, né? E quando você dedica assim tanto tempo, né? Você treina praticamente todos os dias da semana, por várias semanas seguidas, né? Durante esse semestre, 6 meses, digamos, né? Do começo de 2014 até o meio do ano, você se sente parte do barco, né? Você se sente um integrante da estrutura toda lá, né? Parece que é que nem se você acorda todo dia e vai sentar na cadeira para trabalhar, é algo super natural, né? Só que não, você sobe no barco e vai escorar e continua sendo algo natural. E daí cheguei em Tavira, 2014, tá aqui. Uma expectativa super boa, né? Tanto por parte do meu técnico, que era o Bruno, quanto da minha parte, né? A expectativa era alta, o objetivo era alto, né? Era de chegar entre os 3 colocados, e que era um objetivo bem audacioso, assim, mas completamente viável pelo conhecimento do treino que eu tinha feito, de toda a estrutura que eu tinha construído lá atrás, né? Cheguei lá, era uma condição de vento muito boa para mim, era um vento de 10, 12 nós. Eu era leve, né, mas era um vento que eu conseguia velejar super bem ainda. Daí tinha uns 50, acho que 55 países. Comecei o campeonato super bem e fui até a metade do campeonato super bem, disputando segundo, terceiro lugar lá, sempre bem apertado, um pontinho de diferença entre cada. Eu até era todo de uma sessão psicológica com o Bruno lá, né, com o técnico, porque, pô, acordava de manhã, tava os 3 primeiros empatados, o quarto um ponto atrás, o quinto 3 pontos atrás, enfim. Era uma regata que você ia de segundo para quinto, enfim. Era, era um campeonato que nem qualquer pessoa às vezes fica ansiosa, né? Eu fiquei muito ansioso também, tive algumas dificuldades para dormir, enfim, coisa normal, né? Mas daí, enfim, cheguei no final do campeonato em quarto colocado, que não cumpriu o objetivo, né? Não cumpriu a meta que a gente tinha colocado, mas enfim, um super resultado, assim, na hora não foi um resultado a se comemorar, né? Infelizmente, porque você chega em quarto colocado é o primeiro que não estava no pódio, enfim, é o primeiro que não estava lá entre os 3, né? Então fica um gostinho amargo na cabeça.
Mas enfim, daí tocamos para frente e rever. Foi interessante esse campeonato porque deu para aprender bastante sobre a cabeça um pouco nessa parte de ansiedade. Que eu, nos últimos dias, estava tendo esse estresse aí matinal, né? E chegou no penúltimo dia, uma regata super importante, né? Que no penúltimo dia as coisas já estão se decidindo, já estão se encaminhando aí para ir para o último dia, que é o resultado final, né? Então, na última regata desse penúltimo dia, que eu estava em quarto ou terceiro lugar na regata, né? E montamos aquela boia para o último travezinho, que chega de través as regatas, né? Montamos aquela última boia e, enfim, eu me desconcentrei, assim, na hora é difícil saber o que aconteceu, né? Mas eu acabei tendo problema, até hoje eu não consigo identificar o que, né? Mas problema com o andamento no barco de través, era um través longo, e estava todo mundo muito perto um do outro, então montei a boia em terceiro, só que eu deixei os outros 2, 3 que estavam atrás de mim, quer dizer, o cara que estava logo atrás de mim conseguiu me encobrir por cima, por um vacilo meu, e daí passaram 3, 4 de uma vez, né? E foram 3, 4 pontos assim que pesaram, doeram bastante e que podem ter custado uma posição melhor também, né? Além de bandeira amarela, eu tive 2 bandeiras amarelas também no campeonato, que também com certeza estão relacionadas a um pouco de ansiedade, um pouco de, de tensão, né, no momento da regata. Que também custaram todos esses pontos que foram muito bons para aprender, né? Para aprender tanto para a competição quanto para a vida, né? Porque em qualquer momento de tensão você está sujeito a errar, né? Daí, enfim, acabou a trajetória do Martin, Mundial. tem uma pergunta aqui, acho que um pouco relacionada a essa questão psicológica. Você acha mais fácil competir como favorito ou como azarão? Olha, eu prefiro competir como favorito. Eu acho que essa resposta aí não é de imediata resposta, mas prefiro competir como favorito, porque você chega no campeonato com a confiança, sabe? Você chega sabendo que você pode, que você treinou, que você tem todas as ferramentas possíveis para ter o resultado, né? Então, o que depende é você ir lá e cumprir o que você treinou, né? Ou seja, teoricamente é um trabalho um pouco mais fácil do que você ser o azarão, enfim, que não treinou o suficiente, que não está preparado, você precisa de alguma coisa que não está no seu algo que não esteja no seu controle aconteça para você ir bem, entendeu? Então, respondendo a pergunta, eu prefiro chegar como favorito, com certeza, porque eu sei que eu vou estar pronto para cumprir com a meta, né? E agora tem um videozinho aqui para o pessoal. Acredito que tem alguns que já foram para o Mundial da Juventude. Eu sei que o Nico já foi, não sei todos que estão aqui no call. Vou mostrar um videozinho que revela bastante de como que é o ambiente dos Mundiais da Juventude, né? No caso, esse daqui foi o de 2014, lá em Tavira. It was such a great event last year. I'm so excited to come again. It's great competition. You learn so much. So yeah, I'm excited to be here. Just the pinnacle event of youth sailing, so it's just amazing to be here. I love the people here. I love the fact that everybody just talks to everybody and it's not awkward at all. I'm really happy. After 2 days, I made a lot of friends. I've met lots of people and lots of people from lots of different countries, and I really like that.
feels really good to represent my country and be able to show what I've got, like a dream come true. The sailing here is great, the weather is perfect, and yeah, I'm making a lot of friends here. Yeah, it's great. Back in Hong Kong, we don't have big fleets, so getting to start with more people on the line and with good people is real good practice. It has been a really good week because I really like the weather of Tavira and it was good to make new friends. I think the best for the youth, and it's really fun. 68 nations, so it's the best event of the world for the youth. Como é o ambiente, né, dos campeonatos mundiais da juventude, né, onde você tem a chance de conhecer muitas pessoas de muitos países que velejam, né, que tem uma mentalidade parecida assim com a sua. E, enfim, você consegue aprender muito em uma semana, né, tecnicamente com as outras pessoas. Com os outros técnicos, né, tem técnicos de outro país também, você tem a oportunidade de trocar ideia com eles e tudo. Então é muito rico, né? Depois desse Mundial da Juventude, daí eu entrei na faculdade, né? Finalmente, porque uma hora é preciso, né? O tempo passa, as obrigações chegam. Daí eu comecei a estudar Eu comecei a faculdade em 2015, janeiro de 2015, aqui em São Paulo, administração de empresas, e continuei velejando assim mais, digamos, com menos foco, menos determinação do que antes, né? Corri alguns campeonatos aqui no Brasil mesmo, sul-americanos, enfim, de laser, né? Mas segui ativo, sem parar nunca. Daí 2016, final de 2015, eu junto com esse pessoal da foto aqui, que é o Stefan, o Vitor e o Espirro, lá do Rio de Janeiro, o Ricardo, a gente formou uma equipe aí para participar desse mundial aberto de laser radial, né, que foi na Irlanda, que foi uma baita experiência também. A gente treinou também, acho que uns 7, 8 meses, assim, bem intenso para ele, lá em Ilhabela, no Rio e aqui em São Paulo, com também acompanhamento técnico, tudo. E chegamos lá, assim, fiz um campeonato super bom, acabei em terceiro, fiquei super feliz com o resultado, né? Um campeonato que eu velejei com todas as experiências que eu tive dos Mundiais da Juventude. Eu hoje em dia reconheço que foi um campeonato que eu velejei muito mais maduro, né? Que eu tive muito mais consciência das etapas que eu estava concluindo durante o campeonato, do que eu precisava melhorar a partir da primeira regata até a última. Eu já tinha uma capacidade de ir me avaliando durante o campeonato, né? Isso me ajudou bastante e tive um resultado muito bacana também, que eu fiquei contente. Depois disso... Ô Martin, a gente sabe que o laser exige muito preparação física, né? Nessa época você já se preparava? Como é que era a sua preparação? Sim. Eu vou até falar mais para frente um pouco. Eu sempre me preparei fisicamente, assim, depois que eu fiz a transição do catamarã, né, do NACRA pro laser, eu comecei um processo de preparação física e segui sempre, sabe? Porque o laser é realmente um barco que exige muito, muito, muito. Ele não perdoa, né? Tudo bem, você pode apostar no vento fraco, só que no vento fraco você não vai ter vantagem nenhuma acima dos que estão bem preparados fisicamente, né? E no vento forte você vai ter uma desvantagem assim monstruosa. Então, me preparei sempre com lógico, eu tinha na época um preparador físico, ele para os mundiais da juventude, ele me acompanhava, passava os treinos, eu fazia grande parte dos treinos sozinhos,
alguns treinos com ele, mas sempre assim, algo bem rotineiro, né? Bem profissional. E até esse campeonato da Irlanda, essa preparação continuou assim, integral, né? E acaba sendo um negócio que você se acostuma, né? Então, vira parte do seu dia a dia, né? Você sabe que você precisa estar bem preparado para competir, então é algo que assim, não tem muito o que ficar na dúvida, né? Você tem que ter um programa de treinos e cumprir com ele para ficar bem preparado. Daí, depois desse campeonato da Irlanda, eu continuei ativo velejando, comecei bastante a velejar nas classes de oceano, C30 e HPE, fiz parte de algumas tripulações, onde eu aprendi bastante também, porque eu nunca tinha velejado competitivamente de oceano, né? Então, consegui aprender com um pessoal muito bom aí, velejei com o Fábio Pilar, com outros exponentes aí da vela oceânica, e fui acumulando aprendizado, né? Daí, em 2017, eu queria continuar no programa, né? Ativar uma classe olímpica, né? Porque eu não conseguiria velejar de laser standard. Tentei ganhar o peso, mas meu corpo não deixava. E daí fui tentar o 49er, né? Achando que talvez um barco em dupla com um parceiro mais pesado, enfim, conseguiria compensar ali o meu peso mais leve, né? Daí, velejando, eu comprei um barco, né, que estava lá no Ixa parado, e chamei o Fábio Melcher para velejar comigo, né? Enfim, nós dois éramos muito leves, né, mas na hora ele topou de primeira, né, foi, parceiraço e topou o desafio comigo. Me mudei praticamente lá para São Sebastião, no meio de 2017. Fiz a faculdade meio a meio ali, dei uma bagunçada nas matérias, dei uma empurrada para cá, outra para cá, mas deu certo, né? Daí a gente treinou de julho de 2017 até dezembro. Eu ficava lá na casa dele, junto com o Dudu e com o Abel, e treinávamos lá de segunda a quinta, toda semana, né? Eu voltava para São Paulo na quinta-noite, tinha aula quinta e sexta-noite, e daí era a época que eu estava dando treino para a molecada da Optimist também, que deve ter uma galera aí também ouvindo. E daí de final de semana eu dava treino para a galera. Então foi um semestrezinho assim bem corrido, né? Bem diferente. Era uma semana bem cheia com coisas bem diferentes acontecendo, né? Faculdade, treino, tanto meu treino quanto dar treino para o pessoal. Foi uns meses que também me acumularam muita experiência. E daí tem esse vídeo aqui. É um vídeo que eu e o Fábio a gente fez na época para tentar buscar patrocínio, né? Para tentar divulgar nosso desafio aí. É um filme bem legal, assim, mostra bastante imagens de velejo nossa lá em São Sebastião. A gente fez com uma agência de filme lá, que fez um trabalho que ficou bacana. Eu tenho uma relação muito boa com o mar, então eu já velejei diversas vezes aqui, sou muito acostumado com as condições. Para mim a vela é um esporte que envolve muito a sua personalidade com o meio ambiente, com a natureza, o mar principalmente. Bom, então eu tenho 26 anos, eu velejo desde que eu tenho 5 anos. Comecei na vela muito jovem, desde que meu pai começou a me introduzir, e eu achei super legal desde o começo. Meu nome é Martin, tenho 21 anos de idade hoje. Comecei a velejar aos 7, na classe Optimist, que é a classe introdutória do esporte. Comecei a velejar por influência da minha família, principalmente do meu pai, que é um amador do esporte, apaixonado. E desde então, na classe Optimist, comecei a velejar, gostar das amizades, gostar do esporte. Fui para campeonatos, diversos campeonatos, fui campeão brasileiro de 420, de 29er também, que são barcos muito parecidos com o barco que a gente está velejando hoje em dia. Eu participei de 4 mundiais da juventude. O primeiro foi na Croácia, que eu conquistei o título, e o segundo na Irlanda, que eu fui 3º lugar na classe SL16, que é um catamarã.
Em todos esses campeonatos foi muito legal poder conviver com garotos da mesma idade, né, de outros países, com conhecimentos diferentes, com ideias diferentes a respeito do esporte, a respeito da vida. De manhã a gente acorda e vem aqui para o bairro de São Francisco e a gente prepara o nosso barco. Até existe uma boa preparação do próprio barco para a gente poder velejar na nossa maior condição lá fora. A gente chega para montar o barco aqui, faz toda a preparação de cabos, sobe vela, regula o barco. A gente vai para a água e fica em torno de 3 horas treinando. Então a preparação em terra é muito importante para que a gente saia bem confiante com o nosso barco para velejar lá no canal de São Sebastião. Eu comecei velejando com 9 anos de idade, nasci num clube de vela, meu primeiro passeio depois da maternidade foi num clube de vela, passei a vida inteira fazendo isso. São moleques que passaram a sua vida e a sua juventude inteirinha velejando. Os 2 velejadores já participaram de mundiais da juventude e os velejadores que participam do Mundial da Juventude atualmente são aqueles que participam das equipes olímpicas dos países. Então esse campeonato da ISAF é sem dúvida nenhuma, campeonato patrocinado pela Volvo, é um dos campeonatos mais importantes da vela da juventude. É ali que a gente enxerga o futuro dos velejadores do mundo. E esses meninos aqui é o futuro. O futuro, a gente está vendo aqui o futuro do que vai ser se a gente conseguir um apoio na medida que eles precisam para fazer uma campanha olímpica. E dessa parte aqui que eu queria falar para o pessoal aí mais jovem também, que está saindo do Optimista, indo para a Vela Jovem, com relação à diversificação das classes que você veleja, né? Geralmente o pessoal, enfim, fala, eu velejo de laser, eu velejo de tuninliner, eu velejo de qualquer outro barco aí. Mas o que não pode faltar é a experiência nos outros barcos, sabe? Porque cada modalidade tem algo novo para te ensinar, que seja de regulagem, dinâmica de equipe, dinâmica de regata, enfim, tempo de aceleração do barco, tipo de casco, tipo de vela, enfim, cada barco te acrescenta em alguma coisa, né? E foi muito bacana. Eu tive a oportunidade, né? Fui convidado e também fui atrás de umas oportunidades de velejar nessas outras classes que estão aí, além do laser e do catamarã. E, tipo, com certeza me fez evoluir como velejadora, assim, drasticamente, né? Se não fosse essas outras experiências, hoje em dia eu seria um velejador muito menos completo do que eu sou. Isso, assim, é fato, né? E um dos pontos finais aqui que eu queria botar são esses 3 pontos aí que, assim, na minha opinião, né, lógico, não posso falar pelo mundo da vela inteiro, mas eu gosto de botar isso para mim, para quem eu dou treino, enfim, para quem eu já acompanhei, que esses pilares são os principais para você, assim, ser um velejador completo, sabe? Um velejador que chega lá como favorito, que tem o potencial, que tem a chance real e concreta de ganhar um campeonato, qualquer ele que seja, né? Enfim, qualquer nível que seja. Você precisa de um acompanhamento físico, um psicológico e um técnico, né? O nível que está o esporte hoje em dia, assim, a maioria das pessoas tem esse tipo de preparação. Então, se você já não tem isso, você vai estar um degrau abaixo. Pode ser que não necessariamente vai te prejudicar e você não vai ter o resultado, sabe? Mas você vai estar começando certamente um degrau abaixo, né? Você, hoje em dia, depende
desses profissionais, enfim, desse acompanhamento. O apoio familiar, que é, enfim, tanto na parte financeira, que todo mundo sabe que a vela é um esporte caro, né? Não é um esporte barato, então o apoio familiar financeiro é essencial, mas mais essencial do que o apoio financeiro é o apoio, enfim, estrutural e moral, né? Porque tem muitas vezes que você não vai querer velejar, né? Que você, assim, vai se sentir não conseguir atingir meus resultados, ou não estou feliz com o esporte, tenho medo, enfim, qualquer problema que você tiver. Se seus pais, sua família, forem lá e conseguirem mostrar para você a outra tela, né? A outra visão do que você está tendo, isso daí pode mudar completamente o seu pensamento e você vai seguir por um rumo que você não iria seguir, sabe? Então, na minha trajetória, pelo menos, foi essencial e acredito que em qualquer uma seja muito importante também. E a principal de todas, assim, não é a principal, todas são principais, né? Mas uma mais importante também é esse treino em água, que é a famosa bunda hora barco. Que é você, cara, independente da condição que tiver, com técnico, sem técnico, com chuva, sem chuva, com vento, sem vento, com frio, com calor, é ficar no barco, é subir lá e, enfim, boiar, treinar cambada sem vento, ir passear, sabe? É estar em cima do barco, né? Principalmente para os velejadores mais jovens do Optimist. É você, cara, tá na água e tá curtindo, sabe? Tá se divertindo e querer todo dia estar em cima do barco de novo, porque eu vejo que tem um pessoal aí que tem bastante essa mentalidade, né? Eu vejo o pessoal durante a semana velejando direto na represa também, e isso daí é um fator, pô, que para mim morar na frente da represa foi algo que ajudou bastante, né? Mas todo mundo que quiser assim, desenvolver bem o esporte precisa dar um jeito de estar na água, né? Direto. E é isso, pessoal. Queria saber se vocês queriam falar mais alguma coisa, uma pergunta, curiosidade. Legal, Martin. A gente estamos com 47 participantes, chegamos a ter 48 participantes aí na palestra. Tem várias perguntas aqui. Se você pudesse dar um conselho para um velejador jovem querendo passar do nível recreativo para o competitivo, qual seria? O velejador do Optimist, no caso, né? Eu acho que primeiro, assim, ele tem que ter uma vontade, né, de competir, tem que gostar de competir, tem que, assim, se interessar por isso, né? Porque tem, lógico, tem pessoas que às vezes não se dão muito bem com competição no começo, tal, mas tem que ter um esforço inicialmente, né, para você ir nas regatas, perder o medo de estar numa regata, enfim, e principalmente ir evoluindo gradualmente de nível, né, de ir melhorando a técnica, ir melhorando a tática, isso tudo, lógico, com o apoio aí de um instrutor, da escola de vela, do técnico. A minha opinião é que seja algo bem gradual, sabe, bem estruturado, digamos, né, porque você não aprende a competir de um dia para o outro, né? Você vai primeiro pegando gosto do esporte, depois evoluindo aos poucos, acompanhando seus amigos, né? A amizade é muito importante nesse início também, e daí acaba sendo algo que você vai subindo a escadinha e quando você vê, você já está velejando competitivamente, né? Já tem um nível mais alto. Então essa seria a minha dica aí, e passo por passo, né? Subindo as escadinhas, se envolvendo ali com as pessoas que também têm esse mesmo objetivo, né? Tem a pergunta do Wagner aqui. O que você faz para superar uma decepção de um dia para outro em um campeonato? Poxa, isso daí eu acho que até para o Robert Charles deve ser difícil, né? Porque você superar uma decepção
de um campeonato para o outro é um negócio que, a princípio, é mais fácil, né? Você tem mais tempo, você pode recorrer a um profissional, você pode, enfim, dar tempo de esquecer, né? Mas quando você termina uma regata importante e no dia seguinte você já tem outra, né? Você, assim, usar a borracha, o branquinho, né? Não é nem borracha, você precisa deletar completamente o que aconteceu. Lógico, ver o que aconteceu de errado, fazer, assim, um briefing, se você tiver um técnico, conversar com ele, mas a partir do momento que acabou essa conversa, que acabou essa avaliação, você literalmente passar o apagador e, sabe, enfim, vai dormir, vai fazer qualquer outra coisa, vai ver um filme, para no dia seguinte você acordar e pensar só no dia seguinte, não lembrar do que aconteceu no dia anterior, sabe? Então, é a junção dessas duas coisas, avaliar e deletar. E daí acordar no dia seguinte para fazer de novo, né? Olhar para frente, né? Tem mais uma pergunta aqui do Wagner. Como foi sua passagem no 29er? Então, no 29er eu tive assim uma passagem curta, digamos. Eu velejei a primeira vez em 2015. Eu corri o primeiro brasileiro do 29er que teve em 2015 aqui na represa. É no ICSA, Eu corri com um amigo meu que era o Marcelo Pique, velejado de 420. A gente treinou aí alguns meses e correu esse campeonato, que foi bem bacana, assim. Eu nunca tinha velejado no barco antes, né? Aprendi bastante. O Dudu tinha sido contratado da CB Vela para acompanhar as velejadoras nesse campeonato, o Dudu Melcher, então ele passou bastante conhecimento para a gente, assim, conheci bastante do barco. E daí, depois, nos anos seguintes, eu velejei de 29er, alguns campeonatos bem esporádicos aqui na represa, né? Mas nunca velejei, assim, digamos, mais comprometidamente ao 29er, né? Enfim, todas as Copas da Juventude eu estava nas outras classes, né? Então foi uma passagem bem breve. Eu tenho uma pergunta. Você treinou com muitos técnicos em muitas classes, né? Diferentes também, né? O que você acha dessa diversidade de técnicos? É uma coisa boa? Né? Então, tem várias, já ouvi várias opiniões em relação a isso, né? De várias pessoas diferentes. Para mim foi muito bom, assim, olhando para trás. Eu consegui absorver um pouco de cada técnico, assim, cada um com uma dinâmica diferente, muito diferente um do outro. Mas, assim, você acaba pescando uma coisa de um, uma coisa de outro, e aos poucos você vai concretizando as ideias, sabe? Você vai formando a sua própria técnica, o seu próprio modo de velejar, o seu próprio modo de pensar na regata. Por um lado isso, mas por outro lado também faz um pouco de diferença você ter um técnico único, porque essa pessoa ela te conhece bem profundamente, né? Enfim, e eu acabou que nunca tive um técnico fixo, né? Eu acho que hoje em dia no Optimist isso acontece mais, aqui no ICSA pelo menos, né? Porque tem a flotilha junta. Na minha época de Optimist não tinha, né, isso daí, então era meio que bem dividido. Então eu nunca tive essa experiência de ter um técnico me acompanhando por anos, sabe? Por 5 anos, 4 anos. Eu sempre fui lidando com vários e achei que foi muito bom, mas também gostaria de talvez ter tido essa experiência de ter tido um técnico que me acompanhasse por mais tempo, né? E como eu mudei bastante de classe, às vezes talvez não seria possível também, porque muda a classe, às vezes um técnico tem mais experiência em uma classe, às vezes tem mais em outra, então vale a pena você fazer essa transição, né, se você mudar de classe, né? Tem uma pergunta aqui perguntando qual é a sua classe do coração. Você, acho que é a classe que você mais tem o prazer de velejar seria, né? Meu Deus do céu. Igual essa pergunta, mas poxa, minha classe do coração é o laser.
assim, lógico, pode ser que eu veleje em outras classes mais para frente, mas o laser é o barco que eu mais botei hora de treino, que eu mais, assim, me dediquei profissionalmente. Lógico, as outras classes também eu tive uma história bem completa, mas pela quantidade de horas que eu passei na água no laser, eu acho que é uma classe que eu me identifico bastante, assim, com certeza. Bom, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Tem mais perguntas aqui. Qual o atleta de referência na vela que você... Não vale o Robert. Não vale o Robert Chart. Sacanagem. Mas... Olha, eu ia falar o Robert Chart porque eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele e sei o quanto ele é inspirador, né? Mas se não vale ele, não vou precisar ser brasileiro? Pode ser qualquer um, Eu acho que o cara inglês lá, o Ben Isley da Inglaterra, é um cara assim que eu, lógico, nunca conheci ele, mas sabendo, já vi vários vídeos, várias histórias dele. E é um cara que do nível do Robert Scheid, assim, que na minha opinião é um dos veledores mais completos do mundo. Eu gostaria de agradecer aí o Martin Lowy por essa apresentação. Eu mesmo não conhecia a trajetória na vela. Eu acho que é sempre muito, muito interessante conhecer essas trajetórias, porque é inspirador aí para os velejadores. E é um velejador do ICSA e que tem uma história muito importante para o clube também, né? A gente teve uma grande audiência aí dos velejadores do ICSA, e esse é o nosso objetivo, né? A gente queria aproveitar essa semana aqui de feriado, mas pelo visto, acho que algumas escolas ainda estão em aula, mas felizmente a gente escolheu um horário que pelo menos o pessoal pode participar, pode participar da palestra. Acho que foi muito legal. E eu gostaria de agradecer a todos os participantes aí, ao Martin Lowy também por essa oportunidade de falar um pouco sobre a sua trajetória. Muito obrigado, Martin. Obrigado, Gomes. Obrigado aí pelo convite ser do Michael e por todo mundo que estava participando. Muito bacana poder compartilhar. E qualquer dúvida que tiverem ou pergunta, podem mandar mensagem aí no Instagram, Facebook, no WhatsApp, enfim. Tá bom. Estou à disposição. Lembrando que quinta-feira a gente vai ter outra palestra do Nicolas Bernal, vai falar aí sobre sua trajetória também, mesma ideia, né? O campeonato brasileiro que ele ganhou e também as participações nos campeonatos mundiais de Optimist e da Juventude. Bom, muito obrigado a todos, obrigado, boa noite, até quinta-feira, mais um momento da Vela Jovem do ICSA. Tchau, valeu.